Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor, que nessa noite o nome do Senhor seja engrandecido. Eu gostaria de iniciar o nosso culto nesta noite, fazendo a leitura de Atos, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que nos está disponível nessa noite, a salvação de Cristo Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu tenho certeza que nesta noite nós não só invocaremos o nome do Senhor, como também nós exaltaremos o nome do Senhor e o Senhor, honrando a sua glória, a sua majestade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Amém, que assim seja. Vamos então fazer uma oração para de fato abrir o nosso serviço de culto. Oremos, irmãos. Santo Deus, grandioso Pai, Criador de todas as coisas, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Ó Deus, quebranta o nosso coração nesta noite diante do Senhor, para que possamos apresentar ao Senhor um culto agradável a Ti apenas, Senhor Deus. Que o Senhor venha a ser engrandecido, o Senhor possa ser exaltado, santificado seja o Teu santo nome durante as nossas atividades, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos então exaltar o nome do Senhor. Vamos bendizer o Teu santo nome, porque nós que invocamos o nome do Senhor e fomos salvos por Ele, temos esse grande privilégio de poder exaltar o santo nome de Jesus. Entrarei em Tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu Te darei, pois do pecado me livraste. Entrarei em Tua presença com sacrifício de louvor, e com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu Te darei, pois do pecado me livraste.
É muito bom estarmos na presença do nosso Deus. E nós vamos agora cantar um cântico que diz: me derramar, que nós possamos realmente nos prostrar e nos declarar diante dele e dizer que ele é o Senhor das nossas vidas. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és conosco. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o clamor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. É com esse texto que nós iniciaremos o momento de contrição da nossa liturgia. Nós cantamos agora que nós precisamos do Senhor. E nós já dissemos na introdução que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, nos diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu já quero citar esse recebimento do dom do Espírito Santo. Há uma interpretação errônea, que não é fiel ao texto original, e que interpreta esse dom como se fosse dom carismático. Existe esses dois termos no grego. O termo dote, que é presente, e o termo carisma, que é o dom que nós estamos mais acostumados a usar o termo. Ele tem o dom para tal coisa, que é a ideia de ser habilitado, ser capacitado. Esse texto especificamente, no texto original em grego, quando aqui o apóstolo Pedro está dizendo que aqueles que se arrependerem receberão o dom do Espírito Santo, não é as habilidades, as capacidades espirituais, mas não, eles serão agraciados com o Espírito Santo, eles receberão o Espírito Santo como presente de Deus. Percebe agora o sentido dessa passagem? Lembre-se que esse aqui é aquele momento, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todos os tipos de pessoas. E alguns ali estavam reunidos naquela sala e receberam esse dom de Deus, essa graça de Deus, essa oportunidade de partilhar desse dom divino, que é ser habitado pelo Espírito Santo. Alguns, ao assistirem esse momento, questionaram como é que nós fazemos para também receber isso, para também fazer parte disso. Aí é quando Pedro diz, é necessário que vocês se arrependam. Quando vocês se arrependerem e forem batizados em nome de Jesus Cristo, a palavra batismo fala de uma lavagem, de uma purificação. Quando vocês se arrependerem e forem purificados por Jesus Cristo, vocês receberão o Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, quando ele diz, quando vocês ouviram a palavra do Evangelho e creram, o coração de vocês foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o pendor, é a garantia da promessa, é a garantia da nossa salvação, é a garantia de que nós fomos transformados em Cristo Jesus, que nós fomos batizados em Cristo Jesus. Mas esse dom, essa herança, esse pendor divino, essa graça de Deus para nós, ela vem só depois que nós nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. E o apóstolo Pedro disse no versículo 39, que essa promessa se estende a todos aqueles que cumprirem essa ordem. Arrepender, crer em Cristo Jesus e ser revestido pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse, pois para vós outros é esta a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa dádiva de Deus, essa graça de Deus, esse presente divino está disponível para todo tipo de pessoa, para todos quantos Deus quiser chamar. Talvez hoje é noite em que o Senhor nos chama para estarmos diante dEle, recebendo a graça de pertencermos ao seu povo, de sermos salvos, como dissemos na introdução, e é versos anteriores a esse capítulo que nós estamos lendo aqui, de Atos capítulo 2, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação de Jesus Cristo nos é oferecida hoje. Mas o anúncio do Evangelho, ele começa com essa primeira frase do apóstolo Pedro: arrependei-vos. Só tem acesso
a esse perdão divino, só recebe essa graça de Deus quem se arrepende dos seus pecados diante do Senhor. E é isso que nós faremos agora nesse momento de contrição. Nós apresentaremos diante do Senhor em oração os nossos pecados. Que o seu coração seja induzido ao arrependimento. Que você sinta-se arrependido diante do Senhor, pesaroso das suas culpas, das suas falhas diante do Senhor, crendo que Ele te perdoa e te salva. Oremos, irmãos. Santo Deus, que prometeu perdão sem fim, que nos promete vida nova, que transforma a nossa jornada, nós pedimos perdão dos nossos pecados diante do Senhor. Os pecados que cometemos como indivíduos, os pecados que cometemos enquanto instituição, enquanto estrutura, enquanto nação, enquanto família, que o Senhor venha nos redimir por completo em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir num caminho de salvação, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos cantar, depois de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, nós já podemos nos sentir aliviados, gozando de uma paz doce, que embora Satanás tente nos assaltar essa paz, nós temos certeza que somos felizes em Jesus Cristo. Vamos cantar isso no hino de número 108, aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, que ataque com vista em tentações, nó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou ao Jesus.
Amém. Nós somos felizes por causa do que nós cantamos, inclusive, nessa última estrofe. Há uma promessa de eternidade nos esperando. Isso é verdadeira felicidade. Essa promessa que nos está reservada, graças a Cristo Jesus. Vou citar o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. É o que nós lemos agora há pouco em Atos capítulo 2. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo gratuitamente. Salvo graciosamente pelo Senhor, que nos redime, que nos restaura e que ressignifica a nossa vida. Ele redireciona a nossa vida. Quando nós somos unidos em Cristo Jesus com Deus Pai, nós recebemos uma tarefa, nós recebemos uma missão, nós temos uma missão, nós somos chamados para uma missão. Há um comissionamento para os discípulos de Jesus. Lembre-se, salvo para realizar boas obras. A palavra desta noite é justamente sobre isso, realizando a obra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Neemias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 19. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventais. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar.
e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Uma leitura um pouco longa. É um texto histórico, narrativo, interessante de se ler. Mas antes de nós, de fato, entrarmos no sermão, vamos orar. Vamos orar pedindo que o Senhor é que fale conosco. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo faça com que essas letras que estão nessas páginas, ou projetadas na tela, elas ganhem sentido no nosso coração. Um sentido que nos leve ao Senhor. Vamos orar. Senhor, por favor, Pai, fale conosco. Nos alimenta do Teu pão celestial nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja luz para os nossos pés e lâmpada, Senhor Deus, iluminando os nossos caminhos de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há 3 palavras para o sermão de hoje. É um sermão tópico. As palavras são foco, oração e resultado. Foco, oração e resultado. A palavra de hoje é basicamente sobre quando nós trabalhamos na missão de glorificar a Deus com foco e oração, o resultado não é outro. Como assim não é outro? Não é outro. Se nós estamos trabalhando na missão de glorificar a Deus, não é na missão para glorificar a Deus, mas na missão de glorificar a Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos é motivado em glorificar Deus. Quando nós trabalhamos, vivemos assim, tendo isso como foco, orando sobre essas coisas, o resultado não vai ser outro. O resultado vai ser um Deus glorificado. E nós vamos usar essa passagem de Neemias capítulo 6 para falar sobre isso. Sobre um líder que foi Neemias, focado num projeto, focado na missão, temendo ao Senhor, orando ao Senhor e vendo, não só ele, mas também os outros, o resultado da sua obra. Ou melhor, da obra de Deus feita através das mãos de Neemias. Porque é sobre isso que nós precisamos pensar. Sobre um Deus que nos usa. Sobre um Deus que realiza sim a sua obra, fazendo também uso das nossas habilidades. A passagem então, ela fala de um empenho existente daqueles que se comprometem com a missão de Deus, mas que também existe um empenho daqueles que são contra aqueles que se comprometem com a missão de Deus. Vamos lembrar só rapidamente o contexto imediato do que está acontecendo aqui. Lembra do cativeiro babilônico? O povo de Deus
mais uma vez, mergulhado em pecados, Deus envia o seu povo a um juízo numa terra pagã, a Babilônia. E os babilônicos, Nabucodonosor e a tropa toda, invadiram Jerusalém, saquearam o templo, devastaram a identidade do povo de Deus. A isso nós temos, inclusive, um trecho no livro de Salmos, que são os cânticos de romagem, os cânticos desse período da Babilônia, quando o povo de Deus chorava às margens do rio da Babilônia, lamentando não ter mais um lugar para adorar a Deus, ou dizendo, quando o Senhor mudou a nossa sorte, as coisas aqui não ficaram muito bem. Mas quando chega no Salmo 126, o povo diz, agora o Senhor mudou de fato o nosso cenário, nós estamos vivendo um sonho, a nossa boca se encheu de riso, mas ainda há alguns de nós que está lá sofrendo. Nesse intento de que o cativeiro está acabando, as coisas parecem estarem melhorando, alguns já estão livres do cativeiro, estão retomando uma vida fora desse cativeiro, mas outros ainda estão sofrendo com a devastação do cativeiro. Nesse intento, nesse contexto, é que Neemias está vivenciando. Lá no capítulo 1 de Neemias, vai narrar de forma mais específica esse tempo da história do povo de Deus, em que Neemias, que era apenas copeiro do rei, e que não teve convívio direto com o povo em Jerusalém, ele nasceu no período do cativeiro babilônico, fora de Jerusalém. O que ele tem sobre o seu povo é a história, é a sensação de pertencimento, é a identidade de ser povo de Deus, ainda que estivesse distante. Então, quando Neemias fica sabendo que alguns ainda estão vivenciando aquela trágica vida proposta pelo cativeiro babilônico, proposta pela cultura da Babilônia, ele se compadece disso, ele ora ao Senhor, ele diz, Senhor, se for da tua vontade, me usa para de alguma forma nós reunirmos novamente o teu povo, nós restaurarmos a cidade santa, nós restaurarmos a terra prometida, o templo, a cidade, as leis, o teu povo, Senhor. E esse desejo brota no coração de Neemias, não como um desejo propriamente seu, mas um desejo que parte do Senhor para o coração de Neemias. E então Neemias começa a se empenhar nessa obra, nesse trabalho, nessa missão de restaurar a comunhão do povo de Deus, de restaurar a identidade do povo de Deus. O livro de Neemias fala dessas coisas. Nós lemos o capítulo 6, aonde Neemias começou dizendo que alguns sujeitos, especificamente Sambalate, Tobias, Gesem, que era um árabe, esses homens se empenharam, se dedicaram, se esmeraram em serem contras àquela obra que Neemias estava realizando para o Senhor. Aquela obra que era do Senhor. Então nós precisamos nos atentar a essa realidade. Quando nos levantamos para fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, para a glória dEle, haverá sim aqueles que se levantam contra esse projeto do Senhor. Mas, amados irmãos, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, para que você não faça um julgamento, um juízo de valor acerca de qualquer outra pessoa. Lembre-se que eu iniciei dizendo que o nosso empenho deve ser na missão de glorificar a Deus. Não na missão para glorificar a Deus, mas de glorificar a Deus. Quando nós trabalhamos na missão de glorificar a Deus,
existem aqueles que se comprometem em ser contra a missão de Deus. Mas é aí que vem a primeira fala, a primeira palavra do sermão, que é foco. O versículo 3, Neemias disse que esses homens, esses opositores, enviaram cartas a Neemias, pedindo que ele parasse aquela obra, porque aquilo não ia dar em nada. No entanto, a resposta de Neemias foi: eu estou realizando uma obra, de modo que eu não posso descer. Por que é que eu cessaria a obra e fosse ter convosco? O que há de mais relevante em deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, para fazer aquilo que vocês querem que eu faça? Eu estou realizando uma grande obra e eu não tenho tempo para perder. Fazer a vontade de Deus para mim é a coisa mais valiosa, a coisa mais preciosa que existe na minha vida. Por que é que eu substituiria isso por qualquer outra atividade? Esse deve ser o desejo que deve reinar em nosso coração. E fazer a obra de Deus não é necessariamente preencher a agenda proposta pela comunidade religiosa que nós congregamos, servimos. Nós fomos salvos para realizar as obras de Deus. Pregar o Evangelho, anunciar a salvação, testemunhar a graça de Jesus Cristo, de maneira que as pessoas olhem para as nossas obras e o vejam estampado em nós. Palavras do próprio Cristo Jesus. Então a nossa vida, a vida do convertido, a vida daquele que nasceu de novo, ela é uma vida de serviço, ela é uma vida de trabalho, mas nós precisamos ter foco. Nós precisamos estar focados, e quando nós falamos de foco, nós precisamos falar de intencionalidade. Nós precisamos desejar, ter a intenção de fazer as coisas para a glória de Deus. E não subjetivamente dizer que estamos fazendo para a glória de Deus, mas não, é com foco, com determinação, fazer para a glória de Deus. Há um outro ponto interessante dessa obra que Neemias está realizando. É o que está no versículo 9. Neemias diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e ela não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Em outra versão diz assim: eu, porém, orei ao Senhor. Enquanto aqueles homens acreditavam que aquele projeto, aquele trabalho, aquela missão não ia dar em nada, e inclusive investiam para que aquela obra não desse em nada, Neemias orava ao Senhor, dizendo: fortalece as minhas mãos. Isso mostra que Neemias não se concentrava nas suas forças para realizar a obra que Deus tinha confiado em seu coração. Ele sabia que mais do que interesse dele, interesse pessoal dele naquilo, o interesse maior era do Senhor. Porque aquela obra é do Senhor, se trata do povo do Senhor. Então a missão é do Senhor. É isso que nós precisamos ter nítido em nossa mente, em nosso coração. A obra é dele. Nós só estamos servindo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos mordomos, nós somos seus agentes. Então é necessário ter foco, é necessário ter intencionalidade, mas mais do que isso, é necessário temer ao Senhor. É necessário oração. Foco e oração. Enquanto investiam, lutavam, se opunham contra aquela obra realizada por Neemias, Neemias orava dizendo: fortalece as minhas mãos, Senhor. Eu não tenho tempo para perder.
Inclusive, irmãos, foco é também tirar aquilo que não faz parte do projeto, do desenho final. Eu digo isso usando o exemplo de um escultor, por exemplo. O escultor, quando ele está ali esculpindo a obra, chega aquela pedra bruta para ele, sem formato, para que ele chegue no resultado do seu desenho final, a estética final, a beleza que ele quer chegar e expressar através do seu trabalho, da sua obra, ele vai precisar tirar algumas partes daquela pedra bruta. Foco também é dizer não para algumas coisas. E Neemias nos mostra isso quando ele diz: não vou. Eu estou trabalhando. Eu estou empenhado. Eu estou focado. Eu não vou perder o meu tempo. O meu precioso tempo, que deve ser gasto para a glória de Deus. Eu não vou perder o meu tempo. Mas eles insistiam. Eles investiam, eles mandavam cartas e mais cartas, e a resposta de Neemias prosseguia sendo a mesma, até que Neemias diz: Senhor, fortalece as minhas mãos, porque eles querem que essa obra pare, que nós larguemos a obra. A última palavra para nós desse sermão é a palavra resultado. Quando nós trabalhamos na missão de glorificar a Deus com foco e oração, o resultado não é outro. É o que está lá no versículo 16. Neemias disse: sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Eles viram o resultado final da obra e perceberam que somente um Deus grandioso e poderoso é que poderia fazer aquilo. A expectativa é que a obra não fosse concluída. O empenho, o investimento do vento contrário era para que eles não completassem a carreira proposta, a missão. Mas eles mesmos caíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que somente por intervenção de Deus é que Neemias e os seus companheiros fizeram aquela obra. Por quê? Porque Neemias orou, dizendo: Senhor, fortalece as minhas mãos. As forças daquela obra não estavam concentradas nas forças de Neemias, mas nas forças do grandioso Deus, que pode restaurar todas as coisas, e que estava agora restaurando a comunhão do seu povo, estava restaurando a cidade santa, o templo, a história, a identidade do povo de Deus. Quando assumimos a nossa vocação e nos dedicamos à missão de Deus, tendo em vista a glória dele, sendo um agente da promoção do bem comum, isso nos torna alvo de vários tipos de perseguições. Quando focamos naquilo que Deus nos chamou para fazer, não há razão para cogitar a ideia de que aquilo é um projeto falido. Por isso, é necessário temer ao Senhor e convicção de que estamos sendo motivados pelos interesses de Deus e não pelos nossos interesses. Era interesse de Deus que o povo fosse restaurado, redimido, reunido novamente para adoração, para serviço, para a sua glória. E Neemias está sendo usado para isso. É maravilhoso nós pensarmos nisso. Nós precisamos enxergar as nossas vidas como vidas para o Senhor e focar nessa missão de glorificar ao Senhor através das nossas boas obras, através daquilo que nós fazemos, seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja na igreja, seja como cidadão, onde quer que estejamos, sirvamos o Senhor com foco e temor, e o resultado não será outro, o Senhor será visto através de nossas obras.
O problema é que às vezes nós estamos fazendo errado. Nós estamos focados, nós estamos empenhados, mas em fazer pela nossa própria força. E o resultado também não é outro, senão que nós sejamos reconhecidos. Mas a nossa vida não é para a nossa própria glória, a nossa vida é para a glória dEle, é para que Ele seja visto através das nossas boas obras. Não podemos perder tempo. Há sentido para a nossa existência, há razão de viver para nós. E Jesus Cristo é quem propôs isso para nós. Neemias está empenhado para que o povo de Deus experimentasse restauração do céu. E para que nós experimentássemos restauração, Jesus Cristo, nosso Salvador, entregou a sua vida, para que nós fôssemos perfeitamente restaurados. Eu queria caminhar agora para a aplicação, junto com você. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2. Nós estamos saindo do Antigo Testamento e indo para o Novo Testamento. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, até o versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Jesus Cristo, sendo Deus, preferiu humilhar-se, assumindo a forma de servo. E Ele nos convida a servir. Lembra quando Jesus se assenta com os discípulos e começa a lavar os pés deles, ensinando a eles a servir uns aos outros? Quando Jesus termina aquele ato, Ele diz para os discípulos: agora vão e façam o mesmo. O que é que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Que eles lavem literalmente os pés uns dos outros? Não. O que Jesus está ensinando para nós é que devemos servir com humildade uns aos outros, independente da nossa posição, seja social, hierárquica, enfim, porque nós somos chamados para ser servos, servos que com as suas boas obras glorificam o Senhor. Agora, prestem atenção no que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Filipenses capítulo 2, mais precisamente no versículo 12 e 13, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor. Desenvolvam a vossa salvação, é a caminhada de santificação feita com intencionalidade, com foco, com trabalho, com empenho, com dedicação. Mas isso sendo feito com temor. Lembra? Foco, oração, resultado. Agora, por que tem o resultado? Por causa do que está aí no versículo 13 de Filipenses 2. Porque Deus que efetua em nós tanto o querer, ou seja, o desejo que brota em nosso coração, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós desejamos aquilo que o Senhor deseja, o resultado acontece. Por quê? Porque aquele projeto não nasce de um coração enganoso, que é o nosso coração, mas nasce de um coração santo, soberano,
que sabe de todas as coisas. O coração de Deus. Claro que é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana para expressar o ser de Deus, o caráter de Deus. Deus não tem coração, mas quando eu digo coração, eu digo sobre a essência, a mentalidade, o centro dos propósitos, dos desejos. Há um querer de Deus para as nossas vidas. E quando nós nos colocamos com temor, na intenção de descobrir ou perceber qual é esse desejo de Deus através das nossas vidas, nós contemplaremos o resultado. E não só nós, mas aqueles que nos cercam, porque dele é o querer e o efetuar. Ele faz com que desejemos e através das nossas mãos também efetua, executa a tua boa vontade. Nós precisamos enxergar a nossa vida como vidas para o Senhor, focar na missão, com intencionalidade, com temor, com oração, e o resultado virá. O resultado virá porque o nosso coração está nele, está repousado nele. E o nosso desejo é só fazer a vontade dele, é só fazer a obra dele. E quando virem as nossas boas obras, não nos glorificarão, glorificarão o Senhor, porque aquelas obras não são nossas, são obras do Senhor, através de nós. Quem me conhece sabe, eu costumo dizer, faça alguma coisa. É um jargão que eu sempre uso. A seara é grande, mas poucos são chamados para trabalhar. E nós fomos chamados para esse caminho. Sinta-se disposto a trabalhar, realizando a obra de Deus. Mas faça isso com intenção, com foco, com oração, e o resultado virá. Que Deus te abençoe e que você possa ser um instrumento precioso na mão de Deus, para a glória de Deus, à semelhança de Jesus Cristo, sendo servo, fazendo tudo para a glória do Pai. Amém. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com
cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém, amados irmãos. Prestaram atenção na estrutura do cântico que nós cantamos agora? Ao Rei dos Reis eu consagro tudo que eu sou, e de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, Senhor, conforme a tua justiça, e cantarei louvores, porque tu és altíssimo. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas todas as coisas. Que seja devida ao Senhor a honra, a glória e o poder. É exatamente sobre isso que nós ouvimos agora, o Senhor falando conosco em sua palavra. E o convite, o desafio foi consagrar ao Senhor a nossa vida, uma vida dedicada à obra do Senhor. Consagrar ao Rei dos Reis a nossa vida, vivendo para o louvor de sua glória, cantando e contando as suas obras, numa vida que celebre essa grandeza de Deus, essa beleza de Deus, pois a honra, a glória e o poder sejam dadas ao nosso Deus, e que o mundo saiba, e que o mundo veja que Jesus Cristo é o Senhor, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora nós chegamos ao final do nosso culto, e nós vamos orar, encerrando este serviço de culto que nós prestamos ao Senhor. Que você tenha uma boa semana,
que você seja abençoado juntamente com a sua família, que o seu trabalho também seja um trabalho agradável debaixo dos olhos do Senhor. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você desfrute de consolo, de direção e de comunhão produzidos a partir do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. Vamos orar e vamos encerrar este culto. Ó Deus tremendo, muito obrigado, Senhor Deus, por este culto que prestamos ao Senhor, onde o Senhor falou conosco de maneira poderosa, porque a Tua palavra é poderosa. Que não venhamos nos esquecer das palavras que ouvimos hoje. Que a nossa vida seja direcionada para a Tua glória. Que não percamos o foco na missão. Que temamos o Senhor e venhamos fazer tudo debaixo da Tua santa orientação, com oração, nessa missão. Para que o resultado seja notório e evidente a todos aqueles que nos cercam. Porque a nossa vida é para ser testemunho, manifestação pública da glória de Deus. Conduz a Tua igreja, Senhor Deus. Alimenta-os com a Tua santa palavra. Estimula-os com o Teu Espírito Santo. Desafia os Teus filhos, ó Pai, a viverem ousadamente para a Tua glória. E em nome de Jesus, nós encerramos este culto, Senhor, orando a oração dominical que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.